a gente vai para a nossa última conversa. É claro que final de ano, gente, é esse momento de fazer balanço, de fazer retrospectiva, e agora na nossa conversa com a Rede Nossa São Paulo, o foco, é claro, na capital paulista. Olha, esse primeiro ano de gestão foi marcado pela morte de Bruno Covas, e desde então o seu vice, o Ricardo Nunes, assumiu a gestão. E daí muitos conheciam Covas, né, esse político mais conservador, mas Nunes, ele é uma figura, assim, desconhecida, uma figura nova, eu digo, né, então, assim, ele passou a ser uma incógnita, como que ele vai governar, sendo que essa gestão segue até 2024. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro ano de gestão, sobre esses próximos 3 anos, o que a gente pode esperar, e eu chamo a Carolina Guimarães, que é coordenadora da Rede Nossa São Paulo, para conversar com a gente sobre isso. Olá, Carol, como você tá? Tudo bem? Tudo bom? Exatamente. Final de ano é sempre momento de retrospectiva, né? E eu acho que é super válido também falar da gestão municipal, até para a gente não esquecer, né? Porque o ano que vem a cabeça vai estar em eleições estaduais, eleição ao legislativo e eleição presidencial também, né? Legislativo e executivo. Mas eu acho que é sempre importante falar sobre cidades, porque as cidades realmente são protagonistas de muitas lutas, né, estruturantes. Eu acho que é bem isso que você trouxe, né? Eu acho que até muita gente que não queria votar no Boulos acreditava que o Covas era esse candidato, né, que pautou muito o tema da democracia, ciências, só que todo mundo tinha um pouco de pé atrás com o vice dele, né, um vice que foi uma construção até do Dória, né, nessa coalizão PMDB, PSDB e DEM, até mirando já 2022, né, eu acho que é interessante a gente falar que são duas gestões que são lideradas por vices, né? Vice-prefeito, a anterior e essa. E aí houve alguns debates no sentido de que ele tinha sido acusado de violência doméstica, depois foi desmentido, teve o tema das máfias de creche, teve o tema também que ele não queria colocar no plano de educação temas de gênero, mas ele entrou muito discreto, né? Ninguém sabia muito Sim. dele e muito discreto. E aí, de repente, infelizmente, acontece essa tragédia e ele assume. Então, é interessante, assim, eu acho que vale a gente mencionar que a Rede Nossa São Paulo, sempre no primeiro ano de gestão, pauta muito o tema do programa de metas, que o programa de metas na cidade de São Paulo faz parte da lei orgânica e é basicamente o programa que vai ser realizado pelo executivo para os próximos anos, até 2024, para a sociedade civil também monitorar e ver se tem alguma discrepância realmente entre o que ele prometeu e o que ele realmente disse que vai executar. Então, teve uma certa participação, eu acho que, como um todo, né, se fala muito de redução da desigualdade, o Covas pautou muito isso, e isso não estava tanto no programa de metas. A gente acompanhou muito o Participe Mais, que é a plataforma da sociedade, da prefeitura para participar. Eu acho que ainda existe um grande desafio de participação na pandemia, existe um grande desafio de acesso, né, digital, das pessoas poderem fazer isso, mas avançou, a gente sentiu que não tinha muito o tema da territorialização, que é o grande desafio, né, de realmente ter recurso para as periferias, ter recurso para onde mais precisa. E isso foi aparecendo mais assim, de maneira complexa. O que eu acho que vale a pena notar é o seguinte, o setor imobiliário, né, foi um grande financiador da campanha do Covas. Não foi pessoa jurídica, mas foi pessoa física. E continua, né, pautando muitas das ações na cidade. E eu acho que uma das coisas que foi vitória para a sociedade civil e derrota para o poder público foi que a gente conseguiu, né, pelo o São Paulo, o movimento São Paulo pela Vida, conseguiu estender o prazo para a participação, que vai acontecer o ano que vem, da sociedade civil no plano diretor, que realmente é um plano que guia o desenvolvimento da cidade. E o que eu acho que é triste é pensar que eles colocaram tanto tempo para fazer com que esse plano fosse fosse revisado a pressas, quando é um plano tão importante. Então, tipo, mostra por que está colocando tanta energia. E a sociedade civil conseguiu mostrar que quem estava fazendo os estudos, quem estava sendo contratado para fazer os estudos não tinha nenhuma licitação, então conseguiu mostrar que isso
não estava acontecendo. Eu acho que assim, a gente ainda está com um processo de participação muito frágil. Eu acho que é um grande desafio, assim, você vê muitos conselhos temáticos tendo muita dificuldade. E eu acho que, assim, o primeiro ano de gestão é sempre um ano complexo, no sentido que ainda tem muito planejamento, mas você vê também que teve essa mudança de gestão. Então, por mais que fosse, né, você acaba votando para o prefeito, claro que quando um prefeito do MDB assume, tem algumas diferenças de confiança e de arranjos políticos. Então, a gente teve 3 secretários que mudaram de cultura. O Ale Youssef claramente falou que tinha uma diferença de ideias, né? Depois a habitação e assistência social. Então, acho que ele ainda tem muito a mostrar, assim. Acho que a habitação a gente ainda não tem, um grande desafio ainda para conseguir moradia para pessoas de baixa renda. A gente tem algumas PPPs acontecendo, especialmente com a conexão com o Estado, mas acaba sendo para pessoas de uma renda mais alta, infelizmente. Então, a gente ainda tem aquela parte da população mais necessitada que não tem habitação. E, nossa, eu fico pensando, tem tanta coisa para falar, mas o que eu acho que é um grande desafio é o seguinte, voltando para o mercado imobiliário, o que eu tinha falado, né? O que o mercado imobiliário reivindica? Ele reivindica que a outorga onerosa, que é basicamente uma contrapartida para construir em alguns lugares, né, que tem um coeficiente básico, por exemplo, a utilização do terreno até uma certa altura ou um tamanho, e você consegue ir além. E aí isso financia o que chama o Fundo de Desenvolvimento Urbano, Fundurb. E esse Fundurb é para ir para as áreas que precisam mais de investimento. Especialmente agora que a gente não tem investimento vindo da federação, né, para habitação, para nada, a gente precisa de algum mecanismo para financiar desenvolvimento na cidade. E se o mercado imobiliário fica questionando o poder público e o poder público não se coloca como um impasse, né? Tipo, precisamos pensar na cidade como um todo, não só nos lucros de certos grupos de interesse, fica muito difícil financiar. E aí o que é o grande desafio é narrativa e prática, né? Então eu acho que é isso, assim, a gente tá, esse primeiro ano deu para ver que a narrativa e prática, elas não estão andando lado a lado, assim, a gente tem um prefeito, né, inicialmente Bruno Covas, agora o Nunes assumindo e falando assim, sim, estamos trabalhando para reduzir as desigualdades, mas, bom, querendo deixar o mercado imobiliário ditar as regras da cidade, e isso não ajuda muito, né? Sim. Eu queria saber em relação à relação, inclusive, de Ricardo Nunes com a Câmara de Vereadores. Eu acho que foi com o Igor Pantoja que eu conversei aqui sobre os projetos estarem passando muito facilmente, né? Parece que essa relação é boa. Inclusive, ele estava tentando fazer uma nova reforma da Previdência dos servidores, o que estava gerando bastante debate, né? Como que tem sido essa relação, Carol? Não, é interessante, porque eu acho que muita gente pensou, nossa, como que será que vai ser essa costura quando ele assumir, né? E, infelizmente, ele não teve nenhuma resistência, assim, muitos projetos estão sendo passados, tanto da Previdência, como também contratos de comissionados, tem agora um outro projeto passando para um adiantamento de grandes contratos, então os grandes contratos, por exemplo, do lixo que ia vencer em 2024 para puxar para antes. Então, assim, você vê claramente que não tem muita resistência, até os partidos antagônicos, né, de outra bancada estão algumas vezes fazendo coalizões para conseguir passar outras coisas, então isso é muito triste, essas negociações que você vê que, tipo, tem mesmo que fazer ou não, você se questiona. Então ele está realmente passando muita coisa, e o desafio esse, especialmente em final de ano, e isso acontece tanto no municipal, no estadual e no federal, né? Final de ano, as coisas passam rápido, né? Sem discussão, sem participação popular. A gente viu isso ano passado, quando a gratuidade para o idoso de 60 a 65 anos caiu, e a gente está prevendo no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, que foi chamada uma reunião, assim, emergencial para amanhã, que pode ser que aumente a tarifa do ônibus, o que é muito triste, especialmente num contexto de pandemia, né? Sim. Não pode continuar, porque você participa dessa discussão, inclusive, né? Então é muito provável que isso seja discutido nessa reunião que está prevista para amanhã.
Eu acho que não é nem reunião, eu acho que nem é discussão, é mais apresentar, olha, isso vai acontecer, e é o grande desafio, porque se a gente quer que mais pessoas utilizem o transporte público, aumentando a tarifa, isso fica mais inviável, especialmente para as pessoas mais vulneráveis. Então, eu acho que, assim, a gente está num momento bastante complexo, né, da cidade, mas eu acho que, e aí eu acho que, né, essa pergunta é o que a gente pode esperar dessa gestão. Eu acho que tem duas conquistas que vale a pena mencionar. Uma que foi um trabalho muito legal que a Rede Nossa São Paulo, junto com a Fundação Tite Setúbal, incidiu e conseguiu reverberar, de certa forma, que é para o orçamento para o próximo ano, que 20% mais ou menos do orçamento, então a gente está falando de 5 bilhões, seja um índice de distribuição territorializada. Isso é muito legal. Então, parece que é um conceito, né, básico, assim, mais dinheiro público deveria ir para as regiões, né, onde precisam mais, mas aparentemente não é, né, infelizmente a gente tem muitos interesses e muitos jogos por trás. Então, assim, a gente tem que monitorar isso para que esse dinheiro realmente seja alocado nessas áreas, né, então a gente está falando de, por exemplo, Boimirim, a gente está falando de não regiões como Vila Mariana e Pinheiros, que sempre acabam recebendo mais recursos. E o novo secretário que assumiu depois da saída da Berenice, o Carlos Bezerra, ele traz uma visão muito interessante de cidade. A gente até falou sobre a pesquisa de assistência social, eu acho que todo mundo consegue ver, infelizmente, que aumentou o número de moradores de rua. Ele traz uma visão bastante complexa e integral de como que a gente deve abordar esse problema, esse desafio, né? E ele traz o desafio da habitação, como a habitação, a gente tem que trazer uma resposta complexa no sentido de habitação e outros serviços para que a gente consiga apoiar esses moradores para que eles consigam se desenvolver e sair desse estado de vulnerabilidade. Então, acho que esses dois temas são interessantes. E eu acho que é isso, assim, a gente tem que continuar monitorando, continuar vendo transparência e participação, essa participação de fachada eu acho que é muito triste, eu acho que existem possibilidades de acordos de cooperação técnica com a prefeitura e tem algumas secretarias que estão mais abertas a isso para utilizar esse potencial, né, esse ativo da sociedade civil que conhece tanto e pode apoiar. E eu acho que aprender com a sociedade civil é super importante. A gente viu como a sociedade civil foi incrível na pandemia, conseguiu responder muito mais rápido que o setor público. E cobrar a territorialização, cobrar o plano de ação de subprefeituras, né, esse poder mais descentralizado dos territórios. E, claro, alinhar discurso com prática, né, falar, ir para a conferência e falar que, nossa, São Paulo, mudança climática, ter um plano de plan clima e depois não executar, né, e aí é isso, vai desde o micro a tirar árvores, a não pensar no verde, a aumentar, né, espaços para o carro e tirar de bicicleta, assim, mas tem o Panclima. Então, assim, vamos alinhar o discurso com a prática, porque realmente... E então a gente precisa da sociedade civil. Sim.